Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Queria dar as boas-vindas a Kamikia Kingese, Rosa Galditano e Eric Terena. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Olá a todos, boa noite, boa noite. Que bom que vocês aceitaram esse convite. Em nome do Festival de Fotografia de Paranapiacaba, meu nome é João Cuxa, e em nome da equipe de voluntários, que a gente trabalha só com voluntários, o festival ele não tem verba, então a gente faz isso como uma forma de procurar fazer mudanças. E o festival basicamente trabalha com as questões de educação, meio ambiente e direitos humanos. Essa noite a gente tem a Rosa Galditano, que está de Londres, o Eric Mark Terena, que está do Mato Grosso do Sul, está frio lá, e o Kamikia Kingese está no Mato Grosso. Essa é a edição do festival, nosso tema é a Terra, as questões das ameaças ao meio ambiente, os objetivos sustentáveis da ONU, e o festival trabalha com questões engajadas de questões de ativismo, né? Então, para pensar um pouco nessa luta que a gente tem que desenvolver aqui, principalmente no Brasil. Eu queria falar rapidamente a mini biografia dos três, e daí a gente parte para a conversa. A Rosa Galditano nasceu em São Paulo, é graduada em vídeo digital na Universidade Paulista, lecionou fotografia na PUC de São Paulo, foi fotógrafa da Folha e da Veja, documenta os povos indígenas há 30 anos, publicou 4 livros sobre o tema, é diretora do Estúdio R e trabalha com projetos de fotografia, livros e exposições. Já teve exposições sediadas em vários países, como Brasil, China, França, Estados Unidos, Itália e Inglaterra. Kamikia Kingese é do povo Kingese, da Tiwai, de Mato Grosso, foi formado pelo projeto Vídeo nas Aldeias, da Escola Cinematográfica para Povos Indígenas do Brasil. Há 20 anos, por meio do audiovisual, trata da luta dos povos indígenas do território indígena do Xingu. Trabalha com finalidades educativas, fortalecimento cultural, saúde, defesa do meio ambiente e causas indígenas. Eric Mark Terena é um dos idealizadores do Mídia Índia, é jornalista pela Universidade Católica de Dom Bosco, Mato Grosso do Sul. Com seu trabalho, busca mostrar a luta do seu povo e de outros povos indígenas brasileiros. É especialista em etnomídias e hoje desenvolve um trabalho de produção de música eletrônica e com cantores indígenas. Bem-vindos a todos e a todas. Se vocês quiserem colocar fone, às vezes fica um pouco melhor. A gente vai começar com... É muito importante ter vocês aqui nesse momento difícil, né, na história brasileira, né, um momento de muitas lutas, um momento de, além da pandemia, muitas questões relacionadas com o meio ambiente, com a questão indígena, dos povos. Então, eu gostaria de começar, a gente vai fazer a apresentação, todos eles vão apresentar os seus trabalhos com as imagens, e a gente vai começar com o Kamikia Kingese. Bem-vindo, Kamikia. Gostaríamos de ouvir as suas palavras iniciais sobre o assunto. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse live, que é tão importante, né? Então, como o João já nos apresentou, que meu nome é Kamikia, do povo Kingese, daqui do estado de Mato Grosso, da terra indígena Uauí. Então, eu sou fotógrafo, e eu fui formado pelo projeto Vídeo nas Aldeias, e desde que começou, bom, meu interesse de trabalhar com áudio e vídeo começou desde da minha infância, né? Que desde quando eu era criança, a minha mãe fala que eu usava a rama de mandioca como tripé e lata de leite como a máquina fotográfica. Então, acho que esse meu interesse veio da minha infância. Então,
Aí eu cheguei no projeto Vídeo nas Aldeias como fã, e também eu venho acompanhando o trabalho do Mídia Índia, então eu sempre gostei, né, de fazer parte. Aí eu estou junto com eles e também cheguei como fã no Mídia Índia. E então esse trabalho é muito bom, né? A gente está fazendo trabalho junto com o Eric, Erisvan e demais outros na parte da comunicação. Aí eu comecei a fotografar em 2000, na verdade. Eu comecei a acompanhar as lideranças indígenas nas lutas. Eu tinha aparelho de som, tipo caixa de som, mesa de som. Aí eu fazia cobertura das assembleias, das associações locais em áudio. E no final eu entregava as gravações de todas as conversas no CD e entregava para as lideranças, onde cada um levou para apresentar na sua aldeia, para eles passar na sua aldeia, para eles ficarem cientes do que foi decidido durante aquela assembleia. Então, por isso, as lideranças têm gostado deste trabalho que eu vim fazendo, né? Então, até que o projeto Vídeo nas Aldeias chegou na minha aldeia, ele ofereceu o curso e instalou, deixou os equipamentos, tipo câmera, ilha de edição. Então, a partir daí, eu parti para o vídeo e até agora, né, assim, eu viajo muito por conta do trabalho, dando oficinas, até documentário. Eu já realizei mais 5 séries. Não sei se vocês já viram aquele um vídeo sobre Relatório Figueiredo. Então eu fui convidado pela uma cineasta Lúcia Murat, então fiz essa série, a gente viajou quase o Brasil todo, Legal. documentando, pegando depois por onde passou essa ditadura militar, né, que é muito triste. Então esse filme já foi feito e está no cinema, né? Então assim foi indo meu trabalho, e eu estou aqui sempre trabalhando. Aí eu comecei a cobrir a TL em 2012, lá na Rio Mais 20, aí no qual até tem a foto ali, né, que aquela primeira a foto que eu fiz da cobertura da ATL, onde fizeram ocupação do prédio do Banco BNDES, contra a construção de Belo Monte. Então, aí eu venho trabalhando com vários projetos. Aí eu moro aqui na aldeia, mas quer dizer, aqui na nossa aldeia tem, na terra indígena Babi, são 4 aldeias, e eu moro numa aldeia pequena, que é chamada Ngossalva, mas eu trabalho aqui na aldeia central, que é chamada Quingati. Tá. E assim eu tenho levado meu trabalho adiante. Você é um dos mais antigos, né, que trabalham com questão de fotografia e de vídeo. É isso, Eric? Tá sem som, né? Exatamente. Ele fala da mídia índia, mas a gente se espelha também nele, que está há muito tempo aí na luta, há muito tempo produzindo comunicação. Tá, muito bem. Nós temos algumas imagens aqui sua. Oi, fala, desculpa. Não, pode falar. Eu tenho algumas imagens aqui que você enviou para a gente. Vamos compartilhar, daí a gente abre essa... Você pode ir falando um pouco dessas imagens que você produziu, são em Brasília, né? Isso, essas fotos são da primeira, né? Onde tem com um pataxó com arco na mão, apontando para a polícia, foi no Rio de Janeiro, foi em 2012.
numa manifestação na ocupação do prédio Banco BNDES contra a construção de Belo Monte. E do lado aqui, os caiapó com faixa pela garantia dos direitos indígenas, que em Brasília, no ATL, no maior mobilização que foi feita em 2013. E essa de baixo, onde eu estou acompanhando o Raoni, foi no Salão Verde, no Congresso, também contra a PEC 215. Esse do lado aqui também está aí o Raoni, com os lideranças xinguanos e o Sarney Filho, né? Então, esse foi no dia de sessão solene, que eu preparei um vídeo para homenagear as lideranças, os povos indígenas neste momento, mas infelizmente foi censurado, não foi passado, mas a gente conseguiu passar recado, que aparece nessas fotos aqui. Tá, então, essas são a viagem internacional que eu fiz. Em 2015, eu fui convidado pelo Instituto Raoni para acompanhar ele na luta dele durante 3 semanas na França. E eu fui como fotógrafo oficial dele. Então, aqui, desse lado, tá com um ator e o primeiro é o fundador, né, do Greenpeace, que é Paul Watson, que está do lado do Raoni, e do lado esquerdo dele está um ator, até esqueci o nome dele, e outro também que foi ministro do meio ambiente da França, que está aqui do lado. E daqui foi numa premiação do Equatorial, né, que eu fui de 2015, onde o Instituto Raoni ganhou o prêmio. Eu cobri, né, eu fui acompanhar ele, eu registrei em vídeo e foto. E esse aqui ele fez um encontro com o Ban Ki-moon, né, acho que é presidente da ONU. E aqui, essa foto, onde ele está entregando documento para presidente da França, na época, que quando a gente estava neste evento, aí o pessoal daqui do Brasil, eles viram que na época a Dilma, ele estava soltando um minuto provisório, que libera exploração de minério nas terras indígenas. Então logo a gente recebeu este documento entregando para os chefes, né, anterior, para impedir isso. Então essa foto tem repercutido nas mídias nacional e internacional. Então foi muito bom esse encontro. É muito importante, né? Tá levando para o exterior. E também, essa, né? não, essa foi aqui no Pará, é o povo Paracaná. Isso, essa. Aqui no Pará, foi no povo Paracaná, eu também fiz junto com outro cineasta. A gente fez um vídeo chama Série Artesanato, que é onde eles usam matéria-prima para fazer artesanato, onde gera renda para eles também. Essa foto foi recente, foi em setembro do ano passado. Também fui para Nova York para também cobrir a premiação, onde eu fui pela nossa organização e o Eric também estava pela PIB, e aqui eu fui pela nossa organização e Uma Gota no Oceano também, que apoiou a minha viagem. Então, aqui nossa organização ganhou o prêmio pelo projeto de plantio de piqui na área degradada, então recuperando a área degradada com plantio de piqui. Certo. Então, com Eric né, sabe muito bem que aqui durante as ATL, a gente improvisa, é o local de edição, tudo. Então aqui a gente é a nossa sala de equipe, né? A gente faz essas edições de tudo na rua, né? Então aqui a gente tem essa sala da equipe trabalhando nos materiais que a gente captou durante o dia. Do lado aqui eu estava dando oficina de foto e vídeo com os povos Enauê aqui em Mato Grosso.
que foi muito bom. São um povo muito curioso, eles aprendem rápido. Você também trabalha como oficineiro, como formador, né, de outros povos. Isso, eu dou aula, né, oficineiro, dando oficina em várias aldeias, como aqui no Mato Grosso, mas eu já dei aula em Maranhão, no Pará, até no Paraguai, e até dei uma aula de fotografia no Itaú Cultural. Tá. Essa foto é recente, essas são, eu fiz aqui, é bem em frente aqui, a aldeia onde eu estou agora, né, que há meses a gente vem ouvindo barulho estranho da máquina abrindo, derrubando, na verdade, fazendo abertura de loteamento ilegal. Então, fomos lá, aí essa imagem eu fiz com drone, onde a gente pegou essas pessoas fugindo de moto quando ouviram o barulho do drone. E a gente denunciou e a matéria saiu numa página de jornal no exterior, e a gente continua com essas fiscalização, usando o drone para fazer fiscalização, monitoramento e tudo. Esse é o mesmo local, né, que tem essa abertura. Devastação, que bem né? em frente aqui à aldeia. Uhum. Esse também, que é o loteamento, né? Tem vários caminhos ali, já cortando, já fazendo reserva. Essa é no povo Paracaná, onde um ancião tirando matéria-prima para confecção de artesanato. Então, essas fotos é importante mostrar porque todos nós, povos indígenas, a gente depende da floresta, né, para nos sustentar, que lá que existe todos materiais para construção de casa, matéria-prima para confecção de artesanato e tudo. Então, é bom mostrar isso para o mundo, porque que a gente protege a floresta. Esse é um menino caiapó sendo pintado pela mãe na aldeia Moicaracu, quando fui cobrir segundo encontro de semente dos Mebengocré. Essa foto eu também fiz durante a oficina de vídeo que eu fui fazer com os caiapó, também no Pará. Esse menino que está sendo pintado é o meu filho, né? Sendo pintado pela uma mulher caiapó. E eu fiz o filme sobre meu filho durante o dia a dia dele na aldeia dos caiapó. Acho que o Eric já assistiu, conhece qual é o filme. Essa é a foto, né, de cultura, foi aqui na aldeia, que eu faço sempre esses registros para valorizar a cultura, conscientizar os indígenas a entender a importância, também valorizar a cultura dos povos indígenas. Essa foto foi aqui na aldeia. Tá. Essa foto é chamada Gossalga, né, onde eu moro, que é uma das aldeias pequena, né, que mora só a família com 80 pessoas. Essa foto é de drone que eu fiz em 2014, que, como eu tinha comentado anterior, que a gente reconquistou nossa área ancestral, então voltamos e estamos recuperando a área degradada com plantio de piqui. Então a gente usa o drone para acompanhar o crescimento, né, dos piqui, tudo. E essa foto é daqui da aldeia, né, onde eu estou falando agora. Aqui do lado, lá, acho que a gente fala como vila
vila indígena, que a aldeia está lá em círculo e do lado está um posto da FUNAM, um polo base que é chamado Uauí, então onde tem a sede da associação, escola, posto de saúde, tudo. É localizado aqui na terra indígena Uauí. Nossa, essa foto é inspiradora, é um paraíso, né? Que vocês estão tratando tão bem. É emocionante ver essas imagens e estar ouvindo vocês. Antes de passar para a Rosa, queria só mostrar alguns comentários aqui de algumas pessoas que estão acompanhando, do Milton Buran, né, que é um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, que também trabalha com a questão indígena e com várias outras questões, né, pelo engajamento e produção diversificada. O Milton é uma grande referência para todos os fotógrafos e todos os produtores. O Alberto Viana, também, importante. Aqui a gente tem alguém que eu não sei se... a Maria Cristina Troncarelli. É a Bimba, querida Bimba. A Bimba trabalhou muito no Xingu, no projeto Xingu, nas escolas do Xingu, ela fazia o material didático no Xingu. A Camila, minha filha, trabalhava com ela era a chefe da Camila. A Naná é minha sobrinha. Oi, Naná! Eu chamo Natália. Tá, depois a gente mostra mais algum. Podem fazer, estando fazendo perguntas, colocar na timeline, que a gente, depois da apresentação, a gente vai falar. Daniele. Eu queria agora que a Rosa também fizesse mostrasse o material que você trouxe, enviou para a gente, Rosa, mas que você falasse também, eu acho que nas imagens você vai estar falando um pouco da sua luta, né, de mais de 30 anos, né, com essa questão, né, que não é só documental, é uma luta engajada, é uma luta, né, que deixa a gente orgulhoso também dos seus trabalhos. Eu vou compartilhar, então, agora Eu acho que vai passando as fotos e eu vou falando cada coisa, né? É melhor do que... Combinado. E depois, no final, a gente abre para as perguntas, se quiserem estar enviando na timeline, na linha do tempo aqui, por favor. Então, aí, essa foto, ela não é uma linda foto, mas assim, ela é muito importante porque foi o encontro de Altamira. O encontro de Altamira foi em 89, né, em Altamira, na cidade de Altamira, e foi um grande encontro indígena que foi realizado, e foi onde eu me dei conta que existiam tantos povos indígenas no Brasil, e eu resolvi começar a documentar esses povos. O encontro de Altamira, ele foi, assim, muito importante na luta dos indígenas brasileiros, porque ele foi realmente um marco, né, onde os indígenas se reuniram e onde vieram jornalistas internacionais, tinham mais de 300 jornalistas do mundo inteiro cobrindo esse encontro, que era um protesto que os índios Kayapó estavam fazendo contra a construção da usina de Cararaô nas suas terras, que nada mais era do que a usina de Belo Monte. Isso foi em 1989. E essa luta dos Kayapó conseguiu assim, parar a construção da usina de Belo Monte nas terras deles, que, aliás, o projeto era muito maior do que esse que foi feito agora no governo Dilma, né? Mas passaram-se muitos governos de lá para cá e nenhum deles teve a coragem de construir Belo Monte. E realmente, assim, acabou sendo construída em Altamira. Belo Monte, assim, mudou radicalmente a cena
né, da cidade de Altamira. Foi uma grande obra, que é um elefante branco, né, que inundou uma grande parte da terra dos Caiapó e inundou também a Volta Grande do Xingu, da onde tiraram vários povos indígenas. Enfim, foi assim, a Belo Monte é o terror que foi construído uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né? E ela foi construída assim contra muitas coisas do meio ambiente. Ela foi assim, foi assim, é um projeto que só trouxe mais coisas ruins do que boas para o povo brasileiro, na verdade, porque ela nem produz o que ela deveria produzir de quilowatts, né? Ela está num lugar onde não se precisa tanta energia elétrica, e ela acabou assim com o meio ambiente dessa região, inclusive inchando Altamira de um jeito assim que é uma das cidades mais violentas do Brasil hoje. Aqui é a Índia Tuíra, esse evento no Encontro de Altamira, né? Aqui à esquerda é o Paiacan, é o grande líder Paiacan, que acabou de morrer de coronavírus, é um líder Caiapó. E aqui a Tuíra está falando com os representantes do governo, né? E os representantes brancos que estavam lá, da importância de não fazer a construção da usina de Belo Monte. E aqui essas duas fotos à esquerda são os índios Arara, que eu fotografei lá nessa época, 1989. Né? Os Araras hoje, eles são 171 pessoas, né? Inclusive metade deles hoje está com coronavírus, conforme matéria da Survival Internacional, que saiu há uns 10 dias atrás. E os Araras, eles já foram deslocados 3 vezes. Eles estavam perto de Altamira nessa época, tinham sido deslocados com a construção da Transamazônica, depois eles foram para a Volta Grande do Xingu, e com a construção de Belo Monte, eles foram realocados, foram tirados da Volta Grande do Xingu, onde tinham vários povos diferentes lá, e eles foram levados para outra aldeia, Cachoeira Seca, que é onde eles estão hoje, e praticamente toda essa comunidade, 171 pessoas, está com coronavírus hoje. Essa foto à direita é o Yanomami, né? O Yanomami com beija-flor, é na aldeia de Mini, a aldeia do Davi Yanomami, que eu fui em 1991, um pouco depois, né, de Belo Monte, aliás, de Altamira, do Encontro de Altamira, e eu fiz uma grande matéria para uma revista de bordo, na época que era distribuída em aviões, né? Em 1991, eu comecei a fazer o meu maior trabalho, né, que é com o povo Chavante, que foi um projeto chamado Raízes do Povo Chavante, em Chavante Uauê Uptabzari, né, onde os chavantes me pediram para eu fazer uma documentação de todos os rituais chavantes que as crianças passam durante toda a sua vida, dos 2 anos de idade até a idade adulta. Os chavantes passam por vários rituais. Essa foto é a furação de orelha. Isso resultou num grande livro de fotografia e também num livro pequeno, didático, que foi distribuído no entorno da reserva, né, que era o projeto que os índios queriam fazer. E nós distribuímos esse livro, então, para as escolas brancas dos municípios ao redor da reserva, né, de Pimentel Barbosa, que é onde eu fiz todo esse meu trabalho. Os chavantes, hoje, eles são 22 mil pessoas, e eles têm 9 terras indígenas diferentes. O meu trabalho eu fiz todo na terra indígena de Pimentel Barbosa, que ela é chamada Aldeia-Mãe, né, da onde saíram todos os outros chavantes que fundaram as outras terras indígenas, né? Em 1984, quando eu terminei de fazer esse projeto Raiz do Povo Chavante, eu me dei conta de que, assim, a saúde
era muito frágil. Assim, eu nunca tinha presenciado nenhum problema de saúde, não tinha coincidido quando eu ia fazer as fotos, que eu fiquei 15 anos lá fazendo o trabalho do Raiz do Povo Chavante. E na última viagem, morreram dois bebês, né? Aí eu me dei conta, assim, eles começaram a falar assim, do problema que eles tinham, aí eu descobri que as crianças indígenas morrem no Brasil 5 vezes mais do que as crianças brancas. Aí eu acabei fundando a ONG Nossa Tribo, junto com o Cipacé Chavante, a Severia Iodirie, que era a mulher dele, que é uma carajá, o Caime Wayacé, que é um videomaker, e com a Vilma Felinto, que trabalhava comigo, com o Sebastião Esquirra, que era professor universitário, e nós fundamos, então, a Nossa Tribo para fazer uma ponte entre a cidade e a aldeia. E aqui é um projeto chamado Nutrição Infantil do Povo Chavante, que foi um projeto focado nos bebês de 0 a 6 anos para diminuir a mortalidade das crianças. Era um projeto piloto, ele foi feito na aldeia Uederã, nessa terra indígena, né? Então, aqui nessa foto da esquerda é o Caime Wayacé, o Jorge Protodi, e editando, nós fizemos uma edição de um vídeo que foi um dos primeiros vídeos chavantes realizados, que é o Darini. O Darini foi selecionado para a Mostra de Cinema de São Paulo, e ele foi, assim, bem aclamado, ele entrou no livro da Mostra de Cinema de São Paulo, passou no MIS, passou em vários lugares, no Cine Sesc, foi muito legal, é um média-metragem. Aí, à direita em cima, é o Johnny Chavante e o Leandro Chavante, com a câmera que nós compramos para o projeto Nutrição Infantil Povo Chavante, eles gravaram esse projeto, que foi financiado pela Unesco, Criança Esperança, durante 1 ano. Então, a gente fez um projeto com, né, dos bebês, né, de 0 a 6 anos, e eles fizeram um curso de vídeo, e com a câmera que a gente doou para a comunidade, eles gravaram todo o projeto, e resultou no projeto do vídeo Nutrição Infantil para o Povo Chavante, que depois foi selecionado para a Mostra de Gramado, e ganhou o primeiro prêmio na Mostra de Cinema da Vozes do Silêncio no México. Foi muito legal, eles ganharam uma grana, foi muito bom. Aqui embaixo é o Leandro, já numa aldeia do Xingu, dando curso para os jovens Waurá, né? É o projeto Camucuacá. Nós fomos, isso foi em 2015, eu fui com ele lá para a gente dar essa oficina, né, para o Leandro dar essa oficina de vídeo, e a gente gravou um velhinho, que era o único velhinho Waurá, que ainda tinha na memória a história da origem do povo Waurá. Esse projeto chama Camucuacá. E aqui à direita, em 2015, quando as mulheres do Xingu fizeram a sua segunda reunião de diretoria da Associação das Mulheres Indígenas Yamaricumã, que é a Associação das Mulheres do Xingu. Aqui é uma câmera né, mulher, que é assim, uma das poucas, assim, agora já tem mais mulheres trabalhando nessa área de vídeo e fotografia, e assim, foi uma coisa muito especial. Esse ritual é o ritual das mulheres Yamaricumã, muito bonito. Aqui são alguns livros, né? Aqui à direita é o Raiz do Povo Chavante, que é aquele livro dos rituais chavantes, né, que a gente lançou em São Paulo numa grande exposição, vieram 40 chavantes e se apresentaram lá, nós fizemos esse livro, uma grande exposição. Aí à esquerda é um livro de um projeto que eu fiz com os Guarani Mimbiá em São Paulo, é um projeto trilingüe, que é em inglês, português e Guarani. Foi o primeiro livro Guarani Mimbiá que os Guarani tiveram desde o descobrimento. É uma vergonha, né? Demoramos mais de 500 anos para fazer um livro Guarani Mimbiá. E ele foi feito a pedido dos indígenas. Nós fizemos um projeto com 90 crianças e distribuímos depois esse livro para as escolas Guarani Mimbiá no município de São Paulo, que tem 4 aldeias no município de São Paulo, ninguém sabe disso. Agora o pessoal conhece mais, mas na época, 2006, quando a gente fez esse projeto,
Ninguém tem a ideia que existiam índios Guarani na cidade de São Paulo. Aí esses outros dentro da cidade, né? Dentro da cidade da de São cidade, Paulo. né? Esses outros livrinhos são as cartilhas que a gente fez para a nossa tribo. Então, esse pequenininho da esquerda é o mesmo Raiz do Povo Chavante que a gente distribuiu para as escolas. O Saúde e Alimentação do Povo Chavante que a gente fez junto com o vídeo do Leandro e do Johnny para as mães das crianças indígenas que já sabiam ler. Ele é todo em Chavante, esse Saúde e Alimentação, que é um livro sobre nutrição infantil, Chavante e comida tradicional Chavante, né? Aí o vídeo da Arine, e aqui embaixo é o Guarani Mimbiá na cidade de São Paulo. Essas fotos aqui já são aqui em Londres. À esquerda é a Sônia Guajajara, em dezembro, que ela veio, o Eric Terena estava aqui também fotografando. Ela veio com o projeto Sangue Indígena Nunca Mais, que foi um grande projeto que a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fez, cuja presidente é a Sônia Guajajara, né? Eles fizeram uma grande manifestação em frente da Embaixada do Brasil de Londres, entregaram um documento lá na Embaixada do Brasil para o presidente brasileiro, protestando contra o não apoio aos povos indígenas, e depois eles fizeram várias palestras em universidades falando sobre a situação dos povos indígenas. Aqui à direita, foi agora em janeiro, que o Raoni veio com o Davi Yanomami, com o Dail Yanomami, que é o filho do Davi, esse que está à esquerda, que é o diretor da Associação Rutucara, e com o Megaron, aqui à direita, que é o sobrinho do Raoni. Nós aqui estamos em frente da casa do primeiro-ministro inglês, do Boris Johnson, e eles foram entregar um documento falando e protestando contra a invasão dos garimpos e aos maus tratos que o governo brasileiro está fazendo com os povos indígenas. Em 2019, eu consegui fazer essa exposição com todo o meu material Indígenas Resistência, que foi uma exposição que foi realizada em Reading, no Pau Brasil, que é um espaço brasileiro muito legal, e depois nós fizemos essa exposição também no International Festival, Reading International Festival, que é um festival de comunidades do mundo inteiro, e aí lá nós fizemos a exposição e fizemos palestra também falando da situação dos índios no Brasil hoje. Aqui são algumas matérias que saíram agora, de um mês para cá, eu fiz um material, na verdade, eu estava assim, muito incomodada com a história do Covid nas aldeias do Brasil, né? O Covid entrando assim, fortemente nas aldeias do Amazonas, principalmente, e eu pertenço a um grupo que é os Fotógrafos pela Democracia, lá de São Paulo, e eu notei que eu mandava um material para lá e ninguém ligava muito para o material sobre o que estava acontecendo em várias aldeias, porque o problema aqui no Brasil são 305 etnias, 900 mil pessoas que falam 274 línguas diferentes. Então, nem o povo brasileiro sabe direito de toda essa riqueza que a gente tem, né? Então, quando saem matérias, as pessoas como não conhecem muito, as pessoas não entendem muito o que está acontecendo, aonde que está acontecendo, como que são esses povos. Então, eu resolvi fazer assim, uma matéria. Eu vi que o pessoal não estava ligando muito, aí eu falei com uma das diretoras lá, que é a Mônica Zaratini. A Mônica falou, pô, Rosa, escreve uma matéria sobre tudo isso. Aí eu escrevi essa matéria para o blog do Fotógrafo pela Democracia, e pedi algumas fotos para a Amazônia Real, para o Alberto, que é um dos diretores da Amazônia Real, que é um fotógrafo de lá, e o Alberto leu a matéria e falou, pô, Rosa, por que você não publica aqui também? Aí ele acabou publicando na Amazônia Real, né, e a gente utilizou as fotos dos fotógrafos que estavam lá trabalhando, né, para a Amazônia Real, e
que era o Alberto César Araújo, o Paulo Dezana, o Alex Pazuello, o Bruno Kelly, o Fernando Crispim e o Rogério Assis. E com as fotos que eles estavam fazendo na cobertura agora da Covid no Amazonas, né? E, a partir dessas matérias que foram publicadas, me chamaram aqui em Londres para eu fazer uma live falando sobre isso que eu tinha escrito para as matérias, e que era a situação dos povos indígenas no Brasil com o Covid. Aí eu fiz essa live, né, ela foi, assim, super bem aceita em vários países, porque o PT aqui de Londres tem uma rede em vários países da Europa, então Portugal, França, Espanha, e todo esse pessoal assistiu a live e assim, ficou super impressionado com as notícias do Brasil, né, sobre os povos indígenas nesses últimos 2 meses, né, nesses últimos 3 meses, quando o Covid começou a entrar nas aldeias. E aí, a partir daí, uma pessoa que é super legal, que é uma jornalista e fotógrafa, Ana Rojas, que trabalha aqui em Londres, que vive aqui em Londres, ela viu esse material e me propôs da gente divulgar. Ela é uma das pessoas diretoras aqui do PT de Londres, e aí ela me propôs de divulgar esse material nos países da Europa. A gente publicou esse material sobre o coronavírus nas aldeias do Brasil e toda a política que está sendo feita contra os indígenas. A gente publicou em vários países, em 6 países da Europa, em 15 mídias diferentes. A Ana realmente fez um trabalho fantástico. Assim, a gente publicou no Faro de Roma, que é o jornal do Vaticano, em 3 línguas, em português, espanhol e italiano, no Night Explanations, em Barcelona, no jornal News da Alemanha, que é um jornal super importante alemão, no Brasil Era aqui em Londres, na Esquerda Net em Portugal, no programa de rádio da TV Espanhola. Eles pegaram o meu texto e fizeram um programa de rádio muito legal, com entrevistas com professores, um professor aí da Universidade do Rio Grande do Sul, um antropólogo, e com falas dos Guarani Kaiowá. Fizeram um programa muito legal. E, finalmente, no site Yandé, na França, foi publicado agora no último domingo a matéria, e aí com o meu material, com as minhas fotos, né? E é isso. Sim. Obrigado. Ops, deixa eu fazer aqui. Nós temos mais algumas pessoas, né, que comentam aqui. A nível Uchoa, a situação do povo indígena é esquecida muitas vezes, né? Carlos Eduardo Vampre Vieira. Meu primo, eitai! O Milton Guran, né, faz uma relação, né, com as vidas negras importam, vidas indígenas importam, todas as vidas importam, e a gente tem que... principalmente as questões dos grupos, né, subrepresentados, né, como sempre na história do Brasil, né, que no final nós somos a maioria, governados por uma maioria. Outra pessoa querida, né, do Pará, Elza Lima. Oi, Elza! Uma honra ver essa palestra, admiro muito o seu trabalho. E agora a gente, assim, é muito importante aquilo que vocês fazem, né, Rosa, Kamikia e Eric, porque a gente não pode ser cúmplice, né, do que está acontecendo aí, e vocês estão representando, né, os povos indígenas, estão fazendo essa luta, porque o festival foi pensado com essa ideia, né, de que nós não somos cúmplices do que está acontecendo, e muitas vezes fazer pouco ou fazer nada, você é cúmplice do que está acontecendo, né? A gente não pode estar muitas vezes, muitas pessoas não podem estar na rua, mas a gente procura, por meio desse diálogo, né, da fala de vocês, não estar na rua, mas estar aqui na rede tentando fazer algumas coisas. Para complementar, agora a gente começou agora o mais jovem, né, o Eric,
que vai estar apresentando seu trabalho. O Eric depois vai estar falando também. O Eric não trabalha só com fotografia e vídeo, mas ele também vai contar um pouco do que ele faz, né? Um jovem muito antenado e é muito bacana, né? Que eu vejo em outras lives também, a gente comentou aqui que tem pessoas jovens, né? O Kamikia também é jovem, né? Mas são pessoas jovens que dão esperança para a gente. Não, jovem e super profissional. Vi ele trabalhando aqui em Londres, falei, ele deu banho. Ah, é? É, ele trabalhando aqui, ele é assessor, ele veio com a Sônia Guajajara, né? Que ele fez toda a campanha da Sônia Guajajara quando ela foi, quando ela participou da vice-presidência da República, né? Quando ela estava candidata. Ele que fez a campanha dela, e eu conheci aqui ele e falei, gente, esse menino é demais. A gente conversou um pouco lá na Survive Internacional, e eu falei, nossa senhora, ele já chegou, já organizando tudo. Eu falei, nossa, tô velhinha. Demais. Eu agradeço pelo convite para poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou do povo Terena, né? Me chamo Eric. Eu sou da região do Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, né? Terra indígena Cachoeirinha. Atualmente vivo em Campo Grande, mas em outro momento, né? Eu estava vivendo mais dentro da mochila, viajando, fazendo algumas coberturas de cabo a rabo aí, do Brasil afora. E eu tenho 27 anos, e nos últimos 3 anos eu... Vamos contar da forma exata, né? Vamos voltar lá. Eu trabalho com comunicação já há um bocado de tempo, né? Desde muito jovem. E... Um bocado de tempo. E eu me formei em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco, né? E por trabalhar muito com comunicação e música, áudio, eu fiz uma especialização em sound design, né? E eu comecei a fazer trilhas de filmes. Mas aí chegou uma época que, depois da formação acadêmica, né, na formação acadêmica já era possível, né, aprender foto, vídeo, áudio, e aí o acadêmico, depois de formado, seguia a opção, né, que ele queria escolher. Como indígena, membro da mídia índia, né, na época não tinha sido fundada ainda, mas logo com a fundação, a gente foi obrigado a aprender de tudo um pouco, né, então cada um membro da mídia índia... Foi necessário aprender a trabalhar com áudio, vídeo, gravação, podcasts, fotos, e foi aí que surgiu a oportunidade, né, de fazer algumas oficinas nos territórios indígenas. Esse foi o principal motivo da mídia índia surgir, né, capacitar outros indígenas em 2017. E de lá para cá a gente foi só aprimorando, né, para chegar em 2019 a gente fazer uma jornada onde a gente pode fazer áudio, vídeo, foto e tudo de forma simultânea. Na campanha da Sônia, a gente estreou a mídia índia, né, oficialmente como o coletivo de cobertura da primeira campanha a uma mulher indígena, uma chapa à presidência da República, né, ao lado de Guilherme Boulos. Então, foi um momento histórico, tanto para o povo indígena, né, para ter uma representante, uma chapa à presidência da República, e ter uma mídia totalmente indígena trabalhando junto, com outros coletivos, inclusive, né, MTST, MST, Mídia Ninja, entre outros coletivos que também estavam, né, ajudando e lutando por esse período bem obscuro da época, né. Então, em 2018 foi um momento, assim, crucial, e logo depois a gente vem para uma série de campanhas, uma série de ações, uma série de atividades. E acho que eu posso mostrar isso com as fotos, né, que aí eu separei alguns momentos aí que podem ajudar a ilustrar essa passagem. Bom, vamos lá. Essa é a foto da Célia Chacriabá, né, uma jovem líder indígena do povo Chacriabá. A gente já participou juntos, né, do movimento estudantil a nível nacional, né, de encontros nacionais dos estudantes indígenas, e eu tive a oportunidade de ir junto com ela, junto com uma delegação de líderes indígenas para a Europa, para compor a jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. Durante a jornada eu fiz as fotos, né, essa é uma das fotos que eu fiz,
E dentre essas fotos, eu fiz as fotos de campanha, as fotos de perfis. Essa é uma foto perfil, né, da Célia. Essa foto foi feita em Oslo. E essa foto foi antes de chegar no parlamento, né, andando pelas ruas. E a gente vê o quanto que é diferente a população indígena estar em outros territórios, né? Assim como é o olhar de outras pessoas quando eles veem a gente na rua. É totalmente diferente. Essa foto, assim, eu escolhi mais porque é uma foto, assim, que retrata muito, né, da nossa atual situação. Antigamente, a população indígena ficava ali nos seus territórios indígenas, tentando, né, na luta pela permanência dos seus territórios, e hoje é necessário que uma delegação saia da sua aldeia para ir em outro lugar do mundo para poder tentar barrar acordos comerciais, invasão de territórios, porque dentro do próprio estado aqui, dentro do próprio território, e os seus governantes não estão garantindo esse direito, né? Isso chegou a esse ponto, né? Muita gente acha que é uma situação, vocês estão indo para outro país, é um país melhor, mas pelo contrário, a gente está indo lá para poder garantir o direito do nosso território aqui. Sim. E acho que a gente pode passar para a próxima foto. Essa foto foi de madrugada, né? Como o Kamikia mostrou aquela parte da cobertura do ATL, né? Essa foto foi feita no ATL. Essa silhueta, né, do povo Chucuru, assim, quando eles chegam lá, muito de madrugada, né, fazem as primeiras instalações, as primeiras construções na esplanada dos ministérios, que aí eles estão se preparando por meio dos seus rituais, né, e a preparação também para participar de diversas ações e atividades no Congresso, sendo agendas no Congresso, nos ministérios, também fazendo agendas antigamente com o Poder Executivo, hoje não mais. E esse momento foi em 2019, né, 4 horas da manhã, a chegada de toda a delegação, de uma vez só, na esplanada dos ministérios, né, mais de 5 mil indígenas chegando de uma vez só e ocupando esse espaço e fazendo as suas preparações, a proteção e seus rituais sagrados nesse período. Esse eu não preciso nem contar muito, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com o Kamikia fazendo uma cobertura do encontro Mebengo Cre, que foi realizado na região do Mato Grosso, no Xingu, né, convocado pelo Raoni, onde vários líderes indígenas do Brasil e do mundo se encontraram nesse lugar para discutir, inclusive, né, quais eram as estratégias e como que daqui para frente os povos indígenas eles iam se organizar em combate a essas invasões que estavam acontecendo de forma desenfreada nos territórios indígenas. E essa é uma foto que eu gosto bastante, né, que mostra a grandeza do Raoni, que dispensa comentários e que justamente foi uma foto que eu consegui assim em menos de meio segundo. Quando eu vi a foto, eu baixei, agachei, tirei a foto e logo em seguida já vieram vários fotógrafos, né? Atrás de mim tem uma cambada de gente ali fazendo foto, imprensa nacional, internacional. Mas eu escolhi essa foto aqui justamente porque é uma foto emblemática para mim, né? O Raoni sempre foi uma pessoa de exemplo para os povos indígenas, e eu, enquanto jovem, estar ao lado de um líder do qual eu sou ídolo, sou fã dele e uso os segmentos dele na conduta da nossa própria comunicação, para a gente foi um momento emblemático nesse momento aí. Sim. E aqui é o ATL, né? Essa parte do ritual, o pessoal montando suas tendas, suas barracas, fazendo seus rituais sagrados. Eric, a TL é acampamento Terra Livre, né? Isso, vou explicar aqui então. O acampamento Terra Livre ele acontece anualmente e ele fazem uma convocatória, né, onde durante uma semana, dentro desse acampamento Terra Livre, passam 5 mil a 7 mil indígenas, passam parlamentares, passam pessoas, artistas, passam realizadores audiovisuais. Na última equipe que a gente formou do ATL de comunicação, tiveram mais de 130 colaboradores fazendo foto, vídeo, podcasts.
documentários, e tudo isso sempre, há 15 anos o ATL acontece, né? Ele começou muito pequeno e depois foi se fortalecendo nessa necessidade de luta pelo território, que passou a ser não só território, mas também uma luta artística, cultural, em defesa dos direitos. Aí entrou de defesa dos direitos à educação, à saúde, né, com a implementação futuramente da CESAI, que é uma luta conquistada pelo movimento indígena, e que contemplou também outras organizações de base, né? A ATL é convocada pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, onde compõem outras organizações de base, que é o Conselho do Povo Terena, que é o qual eu faço parte, e Atiguaçu, Arpinçu, Coiabe, Apoime, e entre outras organizações que fazem, né, parte da PIB e que hoje se reúnem nesse encontro. Infelizmente, em 2020 não teve, porque é feito no mês de abril, mês indígena, e por causa da pandemia foi cancelado, mas aí eu posso até explicar que foi feito nesse momento, né, em 2020, por conta da pandemia, o primeiro ATL online. Nós tivemos mais de 1.500.000 acessos em 3 dias de ATL, onde ali foram discutidas ações de prevenção, principalmente a Covid-19, né? Como que a população ia se mobilizar, sendo que não pode sair dos seus territórios, e o governo também não está desenvolvendo nenhuma estratégia de prevenção aos povos indígenas. Eles têm uma estratégia hoje direcionada a povos em aldeia, porém, são só aldeias demarcadas. As não homologadas, as que ainda são reservas indígenas, elas não estão tendo assistência à saúde justamente por não ter concluído o processo de demarcação. Um processo que se arrasta aí há anos e anos e governos que ainda não foi concluído, infelizmente. Bom, aí na época, né, a PL da mineração, né, que ainda de qualquer jeito o governo quer ser aprovado, pós-encontro Mebengocré, esse ano, líderes indígenas se reuniram com o presidente do Congresso, né, Rodrigo Maia, para encaminhar, junto também com outros parlamentares da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Indígenas e Meio Ambiente, onde eles entregaram Raoni, representando a Carta do Povo Memegocré, que é do povo do Xingu, a mais a Carta dos Parlamentares e também a Carta da PIB, dizendo e mostrando também que essa PL da mineração, né, a legalização da ilegalidade do minério, né, dentro dos territórios indígenas, sim, ia comprometer a vida dos povos indígenas, e aí todos se reuniram e, junto ao Congresso, conseguiram ter uma reunião, e ainda assim, mesmo por toda essa luta, ainda assim o governo federal ainda quer legalizar o minério na região amazônica. Uau. As 4 fotos para mim, olha, João, você escolheu as melhores, hein? Para ficarem assim uma do lado da outra. As que eu mais gosto. A da esquerda acima é a participação da Sônia o Fórum pela Paz de Paris, que é onde a Sônia fez uma fala, né? Apontando justamente essa situação no ano passado, na época da jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. E durante essa jornada, a gente tivemos várias agendas, e essa foi uma das que ela se reuniu com outros líderes indígenas de outros lugares do Brasil, do mundo, que aí foi da Indonésia, da América Latina, da América Central, e onde eles discutiram justamente essa questão, né? Paz, mas o quanto politicamente essa abertura de mercado e a política de desenvolvimento está afetando a permanência dos territórios e também da cultura da população indígena, né? Então, esse foi um momento muito importante, além de outros momentos que eu tive a oportunidade de acompanhar a Sônia, né? Por exemplo, no Fórum Mundial pela Paz, realizado na ONU, que eu não mandei foto, mas vocês podem acessar em mediaindia.com, onde lá tem essas fotos da cobertura, né? A direita aqui acima foi antes da gente entrar numa audiência junto ao Parlamento Europeu,
E nesse momento aí, eu selecionei mais essa foto porque retrata muito bem, né? Aqui eu tenho um cocar indígena, tem uma árvore pegando fogo, e a imprensa, ela olha para a árvore pegando fogo e para os indígenas, mas não olha o que está atrás delas, que é o Parlamento Europeu, que é o parlamento como um todo, né? Que simbolicamente representa toda essa política de desenvolvimento existente no mundo, né? O capital para o enriquecimento do indivíduo, né? De poucos. Então, hoje muita imprensa é assim, né? Até um questionamento, né? A imprensa só dá atenção quando acontece algo grave, mas quando existe alguma regularidade, eles acabam se abstendo. E é por isso que a gente criou a mídia índia e a comunicação indígena, que é justamente para denunciar essas violações dentro dos territórios indígenas, inclusive vindo, né, não só do Brasil, mas também de fora. Logo aqui embaixo, né, tá Eliseu Guarani Kaiowá, à direita de roxo, Ângela Cachoiana, do lado do Eliseu Guarani de amarelo, Célia Chacriabá, e logo ao canto, Sônia Guajajara. Ao lado da Ângela Cachoiana ainda estava Cretan Cangangue, Alberto Terena e Dinamantuxá. Essa foi a mobilização realizada em Londres, né, na Embaixada do Brasil. Essa embaixada justamente que enfim, também é responsável por esses acordos comerciais, né, com a Europa, pois ela também está com o papel de decisão de abertura comercial, de exploração ilegal em nossos territórios. À direita está Nara Baré, né, na cúpula do Partido Verde, realizado na Alemanha. Também foi durante a jornada, né? Eu tive a oportunidade de ir com ela na cidade de... Perdão, eu esqueci o nome da cidade, mas vou dar uma procurada aqui enquanto isso. Mas foi uma cúpula do Partido Verde, onde justamente discutiam um plano de como eles iriam, nos próximos anos, diminuir os efeitos da emissão, né, de gás e poluentes, e como que eles iam planejar as próximas ações dentro do parlamento. E a Nara teve a oportunidade de fazer uma fala muito rica, né? Ela falou quase 20 minutos para um parlamento, né, para o Partido Verde da Alemanha, uma conferência totalmente lotada, né, 2 andares. O vídeo está disponível também em mediaindia.com, quem quiser poder acompanhar a fala dela completa. E foi um momento também muito importante para o movimento indígena, para a Nara e para a gente, né, da comunicação, estar em um lugar tão importante num momento tão necessário, que é barrar a comercialização de produtos extraídos de forma irregular nos nossos territórios, que leva o nome de Acordo do Mercosul, né? Já no mês de dezembro, né, tive a oportunidade de fazer a cobertura da COP, né, a população indígena do Brasil e do mundo estavam presentes na COP, e eu, enquanto jovem indígena e também comunicador indígena, tive a oportunidade de fazer e participar de várias mesas e também registrar esses momentos dos nossos líderes, né? A gente também, ao mesmo tempo que estamos fotografando, a gente também está ouvindo e registrando qual é a necessidade de cada povo e como é que cada território está sofrendo essas mudanças climáticas, né? Em Madrid, né, ainda durante a COP25, que era para ter sido no Chile, eles fizeram uma marcha pela avenida principal de Madrid e aí tiveram vários povos indígenas reunidos. Essa frente aqui é a frente onde estão só os povos indígenas. Mais atrás estão jovens e mais atrás estão ambientalistas, sociedade civil e entre outros, seguindo em marcha para um grande encontro, né, final com ativistas e atores globais em defesa da não mudança climática, né? A emergência climática está em curso e nós estamos unidos em defesa da Mãe Terra. Essa foto você ganhou o prêmio.
Esse foi um momento importante, João, e todos, né? É uma foto que me fez ganhar minha primeira máquina fotográfica. A maioria das coberturas da jornada Sangue Indígena Nemo Aguenta Mais, eu fiz com uma máquina fotográfica emprestada. Antes, a ATL, Marcha das Mulheres Indígenas e assembleias locais, eu fiz com máquina fotográfica emprestada. Aí essa foto eu fiz, foi a última foto que eu fiz com a máquina emprestada, e aí eu tive a oportunidade de ganhar em um prêmio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e a foto era retratada justamente abordando sobre a população indígena hoje, que está desassistida e faz parte dessa porcentagem que está em cárcere privado. E conta, né, muito o artigo, essa foto, a desassistência, a falta de assessoria jurídica. Muitos são retidos, né, estão em reclusão, justamente por não saber, às vezes, falar o idioma e não ter essa assistência jurídica indígena na hora de exercer ali a sua defesa. Então, os líderes indígenas também hoje, Raoni, Petan, Sônia, que são muito criminalizados por ser defensores de seus territórios, assim como outros hoje que em defesa dos seus territórios estão presos, essa foto foi muito importante e retratou justamente essa população hoje que não está assistida tanto pelo poder público quanto pelas suas próprias organizações, né? Porque está acima, né? E infelizmente, criou-se um núcleo jurídico indígena composto só por assessores jurídicos indígenas, advogados indígenas, para fazerem uma pesquisa, um levantamento e hoje terem essas assistências, né? Tem um caso muito importante que até o Eloy conta, né? Que é o advogado Terena, aqui membro do Conselho do Povo Terena, assessor jurídico da PIB, fazendo pós-doc na França, que por algumas vezes, né, perguntava para a liderança, né, a liderança não sabia nem falar o português direito, se ela fez aquilo, né, e sem entender, ela não sabia o que responder, e muitas vezes ficava presa por um tempo até que entrasse em contato com outra pessoa, provasse a inocência dessa liderança, e aí sim ela fosse solta. Enfim, um momento muito forte, né, e importante para mim e também para essa parte jurídica. É um momento de despertar, né. Essa é Sônia Guajajara. Tive a oportunidade de participar, né, fazer a cobertura. Foram 98 cidades do Brasil, né, mais de 60 aldeias indígenas do Brasil, onde ela fez visitação, né, em 2018. A gente começou a pré-campanha em abril. Em agosto, setembro e outubro foram o período do eleitorado, né, o período de campanha. Mas desde abril a gente vem fazendo um trabalho junto com a Sônia, nesse momento emblemático, que é o surgimento da mídia índia e também a primeira mulher a uma candidatura à presidência da República. E essa é uma foto que eu consegui capturar dela, assim, espontânea. Acho que só eu tenho uma foto assim dela, gente. Parabéns. Essa é a última, nós vamos voltar aqui para... Legal. E sim, gente, eu acho que eu tenho que deixar bem claro que sempre, desde muito jovem, eu me inspirei em pessoas que trabalham com comunicação, fazem filmes há um tempo já, como Kamikiá, Rosa, há também outros indígenas, né, que trabalham com filmes, eu assistia muito. Então, muitas vezes eu fui espectador, né, dei muita visualização para eles ali, e inspirado neles também eu segui nessa linha de produção de comunicação indígena. E hoje a gente é parceiro, né? A gente trabalha junto. Muito. Que legal. É lugar. Não, maravilha ter vocês. Antes de passar para algumas perguntas, deixa eu só corrigir a hora que o Milton falou, né? Vidas indígenas importam, vidas negras importam, ponto. Não tem outra coisa que eu falei. Então, tem várias pessoas aqui comentando, né, o trabalho de vocês.
mas eu queria perguntar um pouco, como é que vocês veem, vocês são, né, lutam, são referência na fotografia, né, dos povos indígenas, e contribui para esse debate. Como é que vocês percebem agora vocês acham que o que mudou nessa invisibilidade dos povos indígenas tem alterado nos últimos anos? E como está agora com a situação do governo atual? Não sei quem quer falar primeiro. Eu posso falar. Eu acho que, assim, pelo que eu venho acompanhando durante esses 30 anos, eu acho que nos últimos 20 anos, quando os jovens indígenas começaram a ter acesso à educação, quando começaram a ter aulas de português nas escolas, aulas não só de português, né? Começaram a aprender a língua portuguesa, mas começaram a ter escolas dentro das aldeias, porque eu lembro que em 91, a primeira vez que eu cheguei em Pimentel Barbosa, não tinha escola em Pimentel Barbosa, né? Não tinha uma escola montada, né? O direito do brasileiro estudar, em 500 anos, nunca foi levado para os indígenas. Isso é uma coisa que, para mim, foi muito chocante, chegar num lugar onde todas as pessoas falavam chavante e 2 ou 3 pessoas falavam português, numa aldeia de quase 400 pessoas, sabe, em pleno século XXI, sabe, pleno século XX, né? Porque nós somos 91. Então, assim, eu acompanhei durante todos esses anos, né, a instalação das escolas. Eu vejo muito isso pelos povos que eu trabalhei mais, né? Assim, a instalação das escolas na terra indígena de Pimentel Barbosa, nas aldeias de Pimentel Barbosa, nas aldeias do Jaraguá, nas aldeias Guarani Mimbiá, em São Paulo, né, que foram também instaladas escolas, quando a Marta Suplicy foi prefeita, escolas e posto de saúde, não tinha nem escola nem posto de saúde, em 4 aldeias, dentro do município de São Paulo, sabe? E, para mim, isso era uma coisa muito chocante, de ver que as crianças não falavam português, né? E só falavam uma língua, que é uma coisa maravilhosa, mas essa falta de comunicação, sabe, era uma coisa assim muito, muito, muito dura, né? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo nessa aldeia que eu acompanho, que é Pimentel Barbosa, nessa terra indígena que é Pimentel Barbosa, são várias aldeias. Hoje tem uma escola com 10 classes, com mais de 500 alunos, com 3 turnos de manhã, de tarde e de noite, com sala de computação, com internet, era uma coisa que não existia, com posto de saúde, que, diga-se de passagem, quem implantou o posto de saúde foram os próprios indígenas, porque o governo nunca implantou posto de saúde nas aldeias. Essa coisa da saúde que está acontecendo agora, sabe, é um reflexo da falta de informação, não, da falta, assim, de cidadania que o governo brasileiro, em todos os partidos políticos que governaram o Brasil, não deram para os povos indígenas, nem educação durante esses 500 anos, nem atendimento de saúde. Isso é uma coisa muito clara, né? E nesses últimos 20 anos, eu vi as pessoas como o Eric, como o Kamikia, sabe, crescerem, né? Irem para a escola, irem para a faculdade, fazerem pós-graduação e estarem se formando. E hoje, por exemplo, em Pimentel Barbosa, que é a minha referência, a última vez que eu estive lá em 2015, tinha uma reunião. Só na aldeia, só na terra indígena de Pimentel Barbosa, tinham 500 jovens professores indígenas chavante. E eu cheguei lá justo no dia da reunião, que eles estavam tendo reunião com a Secretaria de Educação de Canarana, que é a cidade que é perto da terra indígena. Então, para mim, isso é uma coisa muito clara, sabe? Hoje, os povos indígenas estão se organizando porque esses jovens tiveram acesso à educação, tiveram acesso a estudar, tiveram acesso a poder falar português e a poder se comunicar com a gente. Porque, para mim, era uma coisa muito louca eu chegar em Pimentel Barbosa, não poder conversar com nenhuma mulher, porque nenhuma mulher falava português, só os caciques falavam português. Né? Alguns que tinham ido para a escola, que os velhos chavantes tinham mandado,
né, que Pimentel Barbosa tem um caso muito específico, que eles mandaram 8 jovens chavantes estudar em várias cidades do interior do Brasil, e esses jovens aprendem, que eram futuros chefes, iam ser futuros chefes, aprenderam português e voltaram com toda essa informação da cidade. Então, assim, isso é uma coisa muito clara, ver hoje como o movimento indígena está se organizando, é porque essas pessoas tiveram acesso à educação, tiveram acesso, sabe, a poder aprender advocacia, para poder se formar em enfermagem, em medicina, sabe, juridicamente, em fotografia, em vídeo. Um cara que fez uma grande diferença nisso foi o Vansan Carelli, com o Vídeo nas Aldeias. A gente tem que falar aqui do Vansan Carelli, que ele começou esse projeto, um grande projeto, né, de fazer o que o Kamikia faz hoje, né, o que eu fiz, né, formação, né? De fazer oficinas, né, com os jovens, para os jovens poderem aprender, né, e poderem fazer tudo sozinho. Por exemplo, hoje na aldeia Uederã, em Pimentel Barbosa, na escola, eles têm ilha de edição, eles gravam, eles editam, eles fizeram cursos, eles se formaram, eles fazem tudo sozinho, não precisa mais da gente, não precisa mais de mim. Então, para mim, é uma coisa maravilhosa poder ver essas pessoas andando sozinhas, sabe? Elas decidindo o que elas querem de verdade. Porque, por mais que a gente queira ajudar, a gente é outro povo, sabe? A gente tem outra cabeça, sabe? Cada povo indígena brasileiro tem uma língua diferente, tem um costume diferente, sabe? E eles têm uma coisa que a gente já não tem mais, que é o respeito à natureza, sabe? Que é o respeito à Mãe Terra, como o Eric falou, né? E é uma coisa que o povo branco do mundo inteiro perdeu, por isso que nós estamos com esse mundo indo por água abaixo, né? Por isso que a gente tem epidemias, porque a gente não cuida do meio ambiente, né? Por isso que a gente tem pobreza, por isso que a gente tem guerra, que os povos indígenas não têm essas coisas, sabe? Se a gente se espelhasse, se o povo brasileiro, se os portugueses tivessem sido mais espertos, o Brasil ia ser a melhor nação do mundo, cara. Porque se a gente tivesse a filosofia que os povos brasileiros têm, a gente seria o melhor país do mundo. Os indígenas, os povos indígenas têm, a gente já está chegando no final, acho que talvez esse fica com um pouco desse expectativa, né? Uma reflexão final, assim, que você... O Kamikia caiu lá, a conexão às vezes não funciona muito bem, ele não está aparecendo aqui. Eric, você gostaria de deixar alguma consideração também final? Depois eu passo de novo para a Rosa para fazer as considerações finais, mas eu gostaria de deixar uma mensagem, né? O que você gostaria de falar em termos do que está acontecendo com os povos indígenas, ou qual mensagem que você gostaria de passar? Bom, eu acho que eu posso trazer um pouco para a discussão, para a gente encerrar aqui, justamente esse período que a gente está passando, né? Não é a primeira pandemia que a população indígena tem que enfrentar, né? Historicamente, séculos atrás, várias outras pandemias, por conta da colonização, por conta da invasão, da abertura de terras e estradas para facilitar o comércio, né? E aí, não estou falando de benefício à mão de obra trabalhadora brasileira que quer trabalhar, mas esse dinheiro que é de iniciativa de grandes empresários, pessoas vindas de fora, que têm poder econômico e que acabam trabalhando e atrapalhando a vivência de muitos povos tradicionais. Eu não falo só dos povos indígenas, mas também dos povos quilombolas, que foram trazidos, né, de forma de forma horrível, né, sendo mais direto, e também a população ribeirinha hoje, que vive dependendo do meio ambiente para sua subsistência. Aí a gente tem diversos fatores, né, o agrotóxico que está ao lado da terra indígena por conta da monocultura, soja, cana-de-açúcar, para usinas e para venda, né, por exemplo, de soja para o exterior. Essa soja não vai para o prato da pessoa, porque nem todo mundo se alimenta de soja apenas, né? E aí você vê
um mar de soja para onde você vai, principalmente na região centro-oeste ao sul. Na região norte, o garimpo, né, e a poluição dos rios, né, os rios hoje que têm várias formas que servem para a subsistência da população indígena e atualmente estão enfrentando não só a pandemia, mas também tudo isso. Então, a situação está bem difícil. E aí, quando uma população que entende hoje, a nível global, que cuidar do meio ambiente e cuidar dos povos indígenas, né, cuidar do futuro, né, porque são os povos que estão ainda em número, em dados, né, são os povos que mais protegem o meio ambiente, em respeito à natureza, em respeito à territorialidade, o quanto ela representa, né, a terra ela não é só um produto de comércio, mercado e de troca, a terra ela é um produto de vida, né, que traz vida à humanidade. Então, a comunicação surgiu justamente para mostrar isso. E a gente, enquanto indígena, assim como Rosa, como você, João, que dá a oportunidade de voz a essas pessoas, a mostrar que essa situação está acontecendo de fato, né? E é mostrar também que ainda há uma forma, uma esperança, né? Uma forma de poder mostrar um outro lado, né? De driblar esse desenvolvimento desenfreado que está acometendo não só no Brasil, mas a nível mundial, que está destruindo, né, uma pandemia, o aumento de doenças tropicais nos grandes centros, por conta do desmatamento em áreas de preservação, também é um motivo. E assim como outras situações, né, que a gente está enfrentando e vai enfrentar, porque pelo jeito, mesmo se a gente começar a tomar iniciativa agora, vai demorar séculos para reverter. Então, daqui para frente, acho que cada um fazendo a sua parte, cada um olhando para o próximo, né? Não precisa ir visitar uma terra indígena, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, cuida do seu lixo, cuida da água que chega na sua torneira, porque a água ela não nasce na torneira, ela nasce lá no rio, né? Passa por um tratamento, passa por um processo para poder chegar potável ao seu alimento. O próprio alimento orgânico, sem agrotóxico, que evita grandes doenças, são produzidos por agricultores indígenas que fazem essa produção e fazem a venda desses produtos nos grandes centros, né, nas cidades vizinhas das aldeias, e, enfim, diversos fatores que a gente precisa olhar, parar e pensar, né? Essa pandemia está servindo também para a população não indígena a olhar para o próximo, olhar para ver o que está acontecendo de fato a nível mundial. Se fosse mais letal ainda, essa doença não existiria mais humanidade, né? Rosa, desculpa, Eric. Pode continuar. Não, eu pedi para a Rosa falar as palavras finais, assim, para a gente encerrar. Eu acabei falando dos chavantes, eu não posso deixar de falar aqui que, por conta dessa pandemia, já morreram, até agora, 445 indígenas brasileiros. Desses indígenas, a maior parte, os anciãos, que são as pessoas que trazem todas as informações de séculos e que repassam essas informações para os mais jovens. Assim, a gente perdeu muito da cultura brasileira, da cultura indígena com essas mortes. Né? Mais do que isso, né? São, assim, as comunidades perderam seus avós, seus tios, né? Tem 12.048 indígenas infectados, 124 povos do Brasil atingidos, dos 305 povos. E, nesse momento, o povo chavante, eu não posso deixar de falar do povo chavante, até agora morreram 36 pessoas, 36 líderes chavantes, 36 anciãos chavantes, na maior parte. Nossa. Tem 200 contaminados, está assim, um clima de terror no Mato Grosso, porque eles não têm atendimento, o governo não tem, a CESAI do Mato Grosso não dá conta, a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, né, de tratar todas as pessoas. Aí foi criado um processo, uma campanha SOS Chavante, tá? Eu esqueci de falar isso, né, que é www.capitar.info/campanha SOS Chavante. Se vocês colocarem na internet, vocês vão colocar ver. Aqui. Ajudem.
sabe? Façam doações, é um grupo de pessoas, tem vários artistas brasileiros apoiando, tem várias pessoas do Brasil inteiro apoiando essa causa, e eu acho que o Eric falou certo, sabe? Essa pandemia não veio à toa. As pessoas, nessa quarentena toda que a gente está, a gente começou a repensar a vida, né? A gente começou a repensar o que realmente é importante, o que a gente vai deixar aqui, né? E que a gente pode morrer de um dia para o outro. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa a contrair o coronavírus e em 10, 15 dias morrer, entendeu? Então, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo com o Brasil. Eu acho que o povo brasileiro tem que repensar, sabe, assim, o que quer, né, do país, sabe? Nós estamos com a maior parte dos rios brasileiros, dos rios da Amazônia, tão contaminados de mercúrio, gente. O rio Tapajós está contaminado de mercúrio. O rio Tapajós é um dos maiores rios do Brasil, sabe? Tem pesquisas que as pessoas, sabe, já está tendo problemas, né? Os peixes têm mercúrio, as pessoas comem esse peixe, quer dizer, é toda uma cadeia de coisas, sabe? O Brasil, que é um dos países mais ricos do mundo, daqui a pouco vai ficar sem água, sabe? Os indígenas não podem tomar água porque a água está contaminada, sabe? É muito louco, gente, sabe? Não pode caçar porque não tem área, não pode pescar porque o peixe do rio, sabe? Os caiapó mesmo, os caiapó são dos povos que mais morreu gente na Amazônia foram os caiapó. Os rios estão contaminados porque tem uma mineradora lá, essa grande mineradora brasileira, agora não estou lembrando o nome, que é de Brumadinho, a mesma? Como é que é? A Vale. A Vale. A Vale está explorando minério dentro da terra indígena Caiapó. Os rios dos Caiapós estão todos contaminados e eles pegaram mais coronavírus, os médicos estão falando isso, porque eles estavam tomando aquela água e eles estavam super debilitados já. E por isso o Sim. corpo deles pegou mais rápido o corona. Quer dizer, gente, sabe, nós estamos no Brasil, nós temos os maiores rios do mundo, nós temos a maior natureza, a maior floresta do mundo, e de repente a gente não dá valor para isso. Né? O que eu posso encerrar falando, né? Eu sei que é um papo de fotografia, mas a fotografia, aqui no nosso caso, ela serve para a gente mostrar tudo isso que está acontecendo, para a gente tocar as pessoas, sabe? Para elas repensarem o Brasil, repensarem a vida, repensarem o que a gente está fazendo com os nossos irmãos indígenas, negros, pobres, né? E para a gente repensar e ver se a gente faz uma sociedade melhor do que a gente tem, porque agora está todo mundo deprimido, está todo mundo chateado, mas o que a gente pode fazer, o Eric falou, é ajudar o vizinho, é ajudar o amigo, sabe? É ajudar as pessoas. Porque se a gente se ajudar, a gente vai fazer um Brasil melhor e a gente vai fazer fotos maravilhosas de todo mundo, a gente vai precisar fotografar mais esse monte de coisa horrível que a gente fotografa, sabe? Então, eu acho que a vida vai ser mais leve, vai ser mais legal. Eu acho que a fotografia serve para isso, para passar coisa boa, né? Eu acho que, né, a gente passar o melhor, né, que a gente vê, né? Então, eu estou por aqui falando isso. Eu acho que a gente tem que repensar. Sim. E aprender muito, né, com o Eric falou, com o que você falou, a gente teve também a Priscila, o Edgar, antes aqui, aprender muito com os povos indígenas, né, eu ouço muito, assim, o novo normal, né, vai ter um novo normal para quem? Né, para quem? Para 10% da população, né, os outros 90% da população brasileira, o normal é muito difícil, né? Quem é periferia? Né? Quem é periferia? Né? Jardins ou Parelheiros? Né? Hoje em dia a gente pode pensar nisso. Né? Quem é minoria? Né? Então a gente tem que repensar tudo isso, aprender muito com os povos indígenas. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás, 2 anos aqui com uma dos povos indígenas que fica aqui em São Paulo, e eu ia para lá,
Eu andava 70 quilômetros, eu chegava lá, eles mandavam eu sentar, ficar esperando 1 hora, ouvir a música, né? Havia as crianças cantando, ó, até me arrepia, eu ficava ouvindo aquela música antes de qualquer papo, não tinha papo. Qualquer coisa eu tinha que ficar ouvindo aquela música, e eu adorava, e toda vez era a mesma sensação, era a mesma coisa. Então, a gente tem que aprender muito com os povos indígenas, isso que você falou, né, da questão dos portugueses, né, e da esperança, né, a paixão que vocês têm, né, porque o que foi falado, né, e daí, né, para os mais velhos, né, o que você falou, nós estamos perdendo os guardiões, estamos perdendo não só, né, dos povos indígenas, mas dos não indígenas, a gente está perdendo muita pessoas muito importantes, né? Então, eu queria agradecer em nome do festival, em nome da equipe, a paixão que vocês têm, a contribuição, né, para a luta dos povos indígenas. O Kamikia não está aqui, mas eu gostaria de deixar, mostrar para vocês, a gente terminar com a foto que ele mostrou ali da aldeia, né, que eu acho que dá uma esperança para a gente nesse momento tão difícil, né, tão complicado. Então, eu queria muito agradecer de coração vocês e o Kamikia, e espero vocês em outras coisas aqui do festival. Eu vou mostrar. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado, João. Obrigado, Rosa. Essa vai ser uma primeira de muitas. Hein, Eric? Verdade. Aquilo lá no fundo é o Rio Xingu? No fundo da foto, eu ia até perguntar quando publicou. Ou é terra? Eu não sei, mas é uma imagem maravilhosa, né? Eu também esqueci de comentar aqui, essas questões que eu falei veio na linha de que eu estou achando aqui o comentário do que falou, né? A gente falar de que os povos indígenas aprenderem a língua portuguesa, né? E a gente aprender a língua, né, dos povos indígenas. Alguém comentou aqui, eu não consigo achar, infelizmente, mas está aqui nos comentários uma bonita reflexão sobre essa troca dessa diversidade. Então, eu gostaria de novamente agradecer quem estava nos assistindo, e é muito importante estar ouvindo a fala dos povos indígenas e a relação que eles têm para mostrar a relação da natureza. Eles não separam natureza e o homem, né? É tudo uma coisa só. A gente tem muito a aprender. Ô, João, esse vídeo vai tá na página para as pessoas acessarem? Me perguntaram isso e eu não soube falar. Sim, isso vai ficar direto na página do Face. Tá ok. Então, boa noite. Obrigado, Eric. Obrigado, muito obrigada. Rosa. Tchau, Eric. Obrigado a todos vocês. Bom, último pedido, em nome do Kamikia também agradecer a oportunidade de estar aqui participando e falando. Acessem mediaindia.com. Lá tem nossos vlogs, né, indígenas, onde mostram como é que a gente faz as fotos, a aceitação dentro das comunidades, como é que é o processo, as galerias de fotos, são todas lá. Sigam no Instagram também, Mídia Índia. Tá bom, obrigada. Tchau, Muito bem lembrado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.